A vida é feita de escolhas. Nós precisamos escolher aquilo que melhor vai nos caber para o nosso processo evolutivo. Raul, existe algum perigo para quem está educando a mediunidade? Conforme nos lembra o Livro dos Médiuns, Allan Kardec nos chama atenção para perigos da prática da mediunidade, ou do espiritismo experimental. Esses perigos estão relacionados ao processo obsessivo, que é passível de ocorrer com todas as pessoas. Mas, fundamentalmente, quando nós estamos abrindo a mente para as questões da mediunidade. Os canais abertos precisam ser devidamente cuidados, vigiados, exatamente porque se eu começar a mexer na mediunidade, a abrir, a dilatar esses canais perceptivos, sem que eu tenha uma vivência compatível, uma disciplina compatível, cuidados mentais com o que eu leio, com o que eu gosto de conversar, com minha temática de vida em geral, é óbvio que eu vou começar a me associar com entidades que nem sempre serão companhias salutares para mim. Logo, os fenômenos obsessivos são muito comuns em pessoas que começam a trabalhar na mediunidade ou que estão trabalhando na mediunidade e entram por uma faixa de invigilância com relação a si mesmas, a vida, as coisas. Outro elemento que Allan Kardec aponta como sendo de periculosidade é a mistificação. O perigo que muitos médiuns iniciantes e alguns até experientes podem sofrer ou podem experimentar com a investida de certas entidades querendo se passar por quem não são. Espíritos banais que querem dizer que são pessoas de respeitabilidade social, dão nomes de santos, às vezes até de Jesus, de Maria Santíssima, ou de grandes vultos da história, que pelo conteúdo da mensagem verificamos que aquilo deixa muito a desejar. Allan Kardec tratou disso, abrindo um parêntese, no Livro dos Médiuns, ao falar das mensagens apócrifas e chamando-nos a atenção para isso, para as mistificações que muitos espíritos são capazes de fazer, tomando a ingenuidade dos médiuns iniciantes, a inexperiência deles ou a vaidade de outros que não se dão o trabalho da vigilância. Mas existe alguma coisa bastante interessante também a se considerar nesse aspecto, que é o problema do animismo, que tem se mostrado muito falado pelas pessoas, muita gente preocupada com o animismo, mas pouca gente se dando conta do que seja verdadeiramente o animismo. Vale a pena dizer que para alguém inculcar em outra pessoa a ideia anímica, ou para que alguém acuse outra pessoa, fica melhor dizer assim, de estar vivendo uma experiência anímica, é necessário ter muita experiência no trato com médiuns e mediunidades. É necessário ter muito conhecimento teórico e experiência prática, exatamente porque a cortina que separa o que é mediúnico do que é anímico é muito sutil, é muito fina, é um filó. Muitas vezes estamos conversando coisas nossas, cotidianas, e de repente recebemos inspirações mediúnicas e não nos damos conta disto. Você se apercebe de que sua ideia ficou mais fluida, você pensou com muita nitidez, com muita clareza, a ideia fluiu, mas não lhe vem à mente imaginar que esteja ou que tenha sido inspirado por espíritos. Raul, qual a carteira de identidade do espírito? Como médium, com o tempo, ele vai conseguindo identificar se o espírito realmente é sincero, é portador não apenas de uma fala fluente, fácil e bonita, mas com conteúdo e com boas intenções. O codificador do Espiritismo, Allan Kardec, nos chama sempre a atenção no Livro dos Médiuns para o conteúdo da mensagem. Mas há uma coisa muito importante que se pode somar ao conteúdo da mensagem que se lê, que é a vibração do espírito. Muitas entidades mistificadoras se apresentam com rostos de pessoas
que elas não são, com o rosto de entidades que elas não são, mas elas não podem alterar a própria vibração. Seria muito inusitado um espírito se aproximar de alguém com o rosto de Bezerra de Menezes e causando mal-estar à pessoa. Porque se é um espírito inferior que pode plasmar em si a cara de Bezerra de Menezes, a feição de Bezerra de Menezes, ele não pode assumir a vibração de Bezerra de Menezes. E qualquer médium, qualquer indivíduo que esteja vendo o doutor Bezerra e se sentindo mal, pode rezar, porque não será o Bezerra de Menezes. Poderá ser qualquer Bezerra, menos o de Menezes. Por quê? Porque é compatível ao espírito luminoso, ao espírito bom, ao espírito nobre, a nobreza vibratória, a grandeza vibratória. Por mais que apareça para nós um espírito simplesinho, ou mais modestamente vestido, ou que não seja conhecido popularmente, mas ao se aproximar de nós e nos envolver numa vibração positiva, de estesia, de alegria, nós teremos certeza de que é um espírito do bem. Não importa o nome que ele vista, não importa a roupa que ele traje, daí então ser importantíssimo para nós percebermos o conteúdo da mensagem, se ela for falada, se ela for escrita, se ela for desenhada, se ela for pintada, se ela for cantada, mas fundamentalmente para o médium reconhecer a vibração que esse espírito está deixando. Ivone Pereira, nossa saudosa Ivone Pereira, com quem tive ensejos maravilhosos de dialogar, me ensinava que uma das formas que se tem para que o médium passe a perceber fluidos com facilidade é, antes de colocá-lo na sessão mediúnica de desenvolvimento, de educação, colocá-lo para aplicar passes. Ao aplicar passes, receber a influência dos desencarnados e se aproximar do necessitado, os médiuns tanto aprendem a registrar o fluido que está sendo emitido pelo encarnado carente, quanto a registrar o fluido que lhe está chegando do desencarnado benfeitor. Então é uma dica bastante interessante para quem esteja nessa pauta começante da educação mediúnica, do desenvolvimento das faculdades à luz do Espiritismo. Nós já estamos terminando o nosso programa. Eu gostaria que você dissesse umas palavras para os médiuns que desejam educar a mediunidade. Eduque-se. Não tenha medo de se enfrentar. Aquilo que a gente diz assim, eu sou assim, não tem jeito sim. Tanto tem jeito que Deus nos deu a nova reencarnação. A nova reencarnação é um novo dia de aula. Aquilo que eu não aprendi na aula anterior, estamos tendo ensejo de aprender agora. Cada um que queira desenvolver-se como médium para servir melhor a causa do Cristo na Terra através do Espiritismo, procure desenvolver-se como pessoa, melhorar os sentimentos, os pensamentos, aquilo que a gente deseja para os outros, aquilo que a gente busca para nós próprios. Daí então, é muito bom ser médium trabalhando na faixa do bem que o Espiritismo propõe, sob a luz do ensinamento de Cristo. E quando nos lembramos que um dia o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, permitindo que nossos jovens tivessem sonhos, tivessem visões, nós estamos agora diante desse desafio. Permitir-nos a felicidade sob a ótica do Espiritismo, melhorando o nosso modo de ser, nos tornando médiuns com Jesus devidamente. Muito obrigada, Raul, pela sua presença.